Se você já investe há algum tempo, deve ter ouvido bastante sobre como os investidores gostam de serviços que têm assinatura, previsibilidade, recorrência, como por exemplo as empresas tech, Netflix, Spotify. A tendência da Apple e da Amazon de tentarem migrar para essa área, a Amazon saindo de uma varejista, tendo seus serviços na nuvem com uma cobrança mensal, mas também com a assinatura da Amazon Prime. E no caso da Apple, seu serviço de armazenamento em nuvem, o iCloud, e sobre como isso aumenta o valuation de uma empresa. Só que tem um grupo de empresas muito anterior a essa área da tecnologia que apresenta o mesmo tipo de comportamento. Tudo bem que não é com uma assinatura, mas você acaba pagando ela mensalmente e eu desconheço uma pessoa que experimentou o serviço desse tipo de empresa e depois simplesmente falou, quer saber, é melhor ficar sem, pode cancelar. E nisso eu estou falando do setor de abastecimento de água e coleta de esgoto. Você por acaso conhece alguém que experimentou esse tipo de serviço e falou, é melhor ficar sem? Não, não existe. Sendo que essas empresas também têm esse comportamento de recorrência mensal. Os pagamentos sempre estão sendo feitos e com uma chance muito baixa de disrupção. Se você para pensar em como vai ser o mundo daqui a 30 anos, você não sabe como é que serão os empregos, afinal a gente pode ser disruptado por inteligência artificial, a gente não sabe como é que vai ser a mobilidade urbana, porque diferentes soluções estão surgindo o tempo inteiro, apesar de que muito provavelmente ainda teremos carros, se será com motorista ou um sistema autônomo dirigindo, se vai ter volante ou não, é outra conversa, mas eu acho bem difícil que o abastecimento de água esteja sendo feito de uma maneira diferente do que é feito agora, através de canos colocados embaixo da terra que vão chegar na casa das pessoas. De modo que eu enxergo que esse setor tem muito pouca chance de passar por uma disrupção. Mas nem sempre ótimas empresas ou ótimos setores são bons investimentos para a carteira de um investidor. Tudo também vai depender do preço. E é sobre isso que a gente vai falar nesse segundo episódio do nosso quadro Viver de Ações. Será que está na hora de colocar empresas de saneamento na carteira? Acompanhe para saber a minha opinião. E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo, eu quero lembrar que em abril, no dia 10, nós abriremos a inscrição para a quarta turma do curso Viver de Renda Cripto, onde o Felipe Santana da Paradigm Education vai te guiar através desse mundo das criptomoedas, recheados de oportunidades, mas também armadilhas para aquelas pessoas que não detêm o conhecimento. Eu sou um dos professores desse curso, junto com o Felipe, a maior carga horária de aulas fica na mão dele, até porque ele entende muito mais esse mercado do que eu. Eu particularmente gosto muito do Bitcoin, não olho muito para as outras coisas, o Felipe olha para todas as outras coisas e de maneira muito mais profunda. E para quem quiser acumular pontos que podem ser trocados por desconto, eu vou lembrar que assim como existe para o Viver de Renda aqueles questionários pós-vídeo onde você acumula pontos, a gente está fazendo a mesma dinâmica com o Viver de Renda Cripto. Então, após esse vídeo você pode responder perguntas e acumular pontuação para trocar ou por desconto numa próxima turma do Viver de Renda, ou por desconto nessa turma agora do Viver de Renda Cripto, ou por relatórios de ocasionais de speech, ou seja, você só tem a ganhar. Você responde, acumula pontos e troca por aquilo que você quiser. E um último ponto é que nesse sábado também vai ser um vídeo aqui no canal feito pelo Felipe, então não vai ser por mim, e dependendo de como esse vídeo for recebido pela audiência, a gente até pode pensar em transformar isso numa publicação a mais no canal. Então o que eu peço para vocês é assista, se gostar deixe seu like, um comentário, porque tendo demanda para esse tipo de conteúdo, a gente por aqui provê a oferta. Voltando agora para o assunto do vídeo, falando de ações, também é interessante que a gente relembre o que aconteceu desde o último episódio, e também o primeiro, desse quadro Viver de Ações. Então, para quem não acompanhou, eu comprei no primeiro episódio 2 empresas do setor bancário. Comprei o Banco ABC, na ação ABCB4, e também o Banco Bradesco na sua ação ordinária, BBDC3. E eu comprei Bradesco um dia antes do seu resultado sair. E aí eu vi vários comentários do tipo, meu Deus, que burro, custava ter esperado um dia, afinal o resultado do Bradesco ele foi muito ruim. E já se esperava que ele fosse ruim, mas foi ainda pior do que o esperado. A ação chegou a cair 8% naquele dia. Inclusive, quando estava caindo em torno de 6%, que foi o horário que eu tive tempo para entrar no mercado, eu fui lá e fiz uma compra a mais de Bradesco. Então, Bradesco hoje, das 2 posições que eu tenho inicialmente, no final desse vídeo isso vai aumentar, vou comprar outras empresas, mas ele é que tem maior peso na carteira. Sendo que parte dessa queda já foi recuperada no final e estava até melhor, né? Que nos últimos dias agora de março, a bolsa não teve desempenho tão bom e os bancos acabaram caindo junto. Sendo que os bancos ainda devem enfrentar um cenário desafiador para esse ano de 2023 devido ao aumento da inadimplência. Se você pega Bradesco, além da questão de Americanas, que foi 100% provisionada, você tem um aumento geral de inadimplência no setor bancário, mas o Bradesco encarou bem isso em termos de provisão. Lembrando que essa provisão ela se reverte no resultado do banco caso não seja necessário utilizar. Então o que eu entendo de Bradesco é que ele pode ter um ano tumultuado, assim como já teve vários na história do Brasil, mas não enxergo simplesmente a rentabilidade que o banco tem sobre seu patrimônio indo lá para casa de
de um ROI de um dígito, como a gente viu nesse último resultado, mas sim retornando para algo mais próximo da sua média histórica com o passar do tempo. Então, comprar Bradesco abaixo do valor patrimonial é uma coisa que eu não esperava ter a chance de fazer e por isso que eu estou aproveitando. E quanto ao Banco ABC, apesar desse cenário geral de aumento de inadimplência, ele tem um perfil de carteira de crédito diferente, mais voltado para pessoas jurídicas. Quer dizer que ele não vai ser afetado? Não, talvez venha a ser afetado. A gente está vendo aí um embrião de alguma coisa que pode se transformar em uma crise de crédito. Empresas têm problemas que impactam bancos, e isso já está acontecendo no resultado do Bradesco, a gente viu. Isso pode ser só o começo de problemas maiores. E enquanto essa taxa Selic e os juros estiverem muito altos, a gente tem o risco de uma crise de crédito aqui no Brasil. Mas até agora, se a gente entra na carteira para olhar a performance dessas duas empresas, o que nós temos é o seguinte. Acessando aqui o MyProfit, aquele mesmo programa que eu uso na série Viver de FIIs, mas aqui eu fiz uma carteira exclusiva para as ações. Eu tenho o total das duas posições, ABC um pouco acima de 32 mil e Bradesco um pouco acima de 52 mil. Sendo que hoje o Bradesco é quase 62% da carteira e o ABC aproximadamente 38%. Se nós entramos aqui na posição detalhada, nós vemos a movimentação desde que as compras foram executadas. Lembrando que eu fiz uma outra compra de Bradesco no dia do seu resultado, quando ele estava caindo em torno de 6% naquele dia. Então, hoje, minha posição em Bradesco, ela está 3,64% abaixo do preço que eu comprei, tem um preço médio de 12,17, agora está em 11,73. Em ABC, eu estou ganhando 2,71, desde a minha compra feita com preço médio de R$ 17,53 e agora está na casa dos 18. De modo que a minha posição global aqui está com prejuízo de menos 1,32%. Eu investi 86.327 e tem agora 85.185. Se eu olho aqui a rentabilidade dessa carteira em comparação com o Ibovespa, que seria o benchmark para que a gente pudesse comparar, afinal de contas esse quadro só terá ações, o que a gente encontra é que o Ibovespa está caindo menos 1,31% no período, enquanto a carteira está caindo menos 1,55%. Então está levemente abaixo do Ibovespa, mas por enquanto isso aqui nenhuma carteira é. São simplesmente duas empresas do mesmo setor, o setor bancário. Ao longo do tempo, a gente vai ter mais nomes aqui, um comportamento que vai variar menos de acordo com simplesmente uma notícia ruim que pode sair em algum papel, como foi o caso do Bradesco. Mas observe que, mesmo com o resultado ruim de Bradesco, a carteira está caindo muito pouco. Aposto que menos do que vários de vocês imaginaram após ver 8% de queda em Bradesco. E uma última tela que eu quero mostrar aqui é a dos dividendos. Até agora eu não recebi nada de dividendos, nem de Bradesco e nem do Banco ABC, porque eu comprei depois que a ação já tinha passado da sua data com, já estava data X. Para quem não está acostumado com isso, simplesmente data com é comprar uma empresa que tem direito ao próximo dividendo, né? Data com dividendo, e depois que acaba isso ela fica data X. O dividendo sai do preço da ação, mantido tudo mais constante. Vamos colocar aqui uma empresa que tem uma cotação de R$10 na sua ação, que pagaria 10 centavos de dividendo. Após esse Datacom, no primeiro dia Data X, ela deveria abrir a R$ 9,90, só que sem o direito do investidor que vai comprar naquele dia receber os 10 centavos de dividendos. Até uma teoria do pessoal que ganhou o Nobel na década de 60 falando sobre como o dividendo seria irrelevante. O nome é Teoria da Irrelevância dos Dividendos. Contudo, eu discordo dessa teoria por dois pontos. A teoria e prática às vezes não são a mesma coisa. O primeiro é que nunca se mantém tudo constante, a tendência do preço é que ele venha a se recuperar, até por uma ancoragem que nós temos na nossa cabeça, e qualquer um que acompanha o mercado há mais tempo sabe disso. Basta que uma empresa, por exemplo, faça um split, né? Uma ação custava R$100, viram 10 que custam R$10. O que costuma acontecer no dia seguinte é simplesmente a ação subir, motivado por um monte de investidores inexperientes que começam a comprar aquela ação. Algo parecido acontece com os dividendos. E o segundo ponto é que o Peter Lynch dizia isso. Empresas que têm caixa demais nas suas mãos costumam desperdiçar esse caixas em projetos idiotas. E eu já vi isso na prática muitas vezes. Inclusive, eu mesmo já fiz isso por ter caixa demais na empresa. Enquanto tendo menos caixa, você tende a frisar naquilo que é mais interessante, fazer uma melhor alocação dos recursos escassos. Tanto que empresas que pagam bons dividendos, se você compara um índice que acompanha isso, costumam performar melhor do que outros índices. Mas de toda forma, o que aconteceu foi que até agora eu não recebi dividendos. Mas como o Bradesco paga dividendo mensalmente, o MyProfit já colocou aqui o recebimento que eu vou ter ao longo dos próximos meses. Não é muita coisa, né? Tá dando 0,12% comparado ao preço que eu paguei e vai estar caindo sempre no começo de cada mês, em torno
torno ali do dia 1, 2 ou 3. E o Banco ABC paga trimestralmente, também não tenho notícia ainda do quanto vai sair do Banco ABC, mas a partir do final de março a gente deve ter um pouco mais de visibilidade quanto a isso. Então provavelmente no próximo episódio da série nós já saberemos o que vai acontecer com dividendos do ABC. E para você que achou interessante a maneira como o MyProfit exibe os dados, o que vai acontecer com dividendos, compara sua carteira com índices de mercado, sendo que ainda não mostrei o principal do MyProfit, vai ter um vídeo específico para isso, que é o quanto ele me ajuda na declaração de imposto de renda, e a data da declaração já começa a contar a partir do dia 15 desse mês. Eu lembro que eu tenho uma parceria com o MyProfit, que inclusive foi criado por um aluno do Viver de Renda, o Rodrigo Poveron, quando fez a turma 10 do meu curso. E se você utilizar o cupom PERINI10 para assinar o MyProfit, você tem 10% de desconto na assinatura. Também tem uma versão gratuita do MyProfit, você pode utilizar, mas as funcionalidades todas que você vê por aqui e verá também por ocasião da declaração de imposto de renda, essas só estão liberadas na função paga. Então aproveite esse desconto, cupom PERINI10. Agora, falando do saneamento em si, conteúdo do nosso segundo episódio. Nós não temos muitas empresas de saneamento na Bolsa de Valores, mas aqui eu vou listar 3 que se destacam, na minha opinião, 2 mais do que uma terceira, pelos critérios que eu vou colocar aqui. Talvez, na sua opinião, até você tenha um entendimento diverso. As 3 são Sabesp, que é a empresa responsável por abastecimento de água e coleta de esgoto em São Paulo, Sanepar, que faz a mesma coisa no estado do Paraná, e Copasa, que faz exatamente a mesma coisa no estado de Minas Gerais. E a primeira coisa que me chama muito atenção nesse setor é que ele funciona sob a forma de um monopólio regional, configurando aquilo que foi conhecido como monopólio natural. O que seria isso? Pense, por exemplo, em distribuição de energia dentro de uma cidade. Você poderia ter competição de empresas fazendo a distribuição de energia, mas é necessário passar infraestrutura, mais cabos por cima ou por baixo da rua. Isso acarreta custos. Então, no geral, o que acontece é que você dá a concessão dessa área para uma única empresa que faz uma proposta melhor na hora de prestar aquele serviço. E aí fica aquele questionamento, poxa, mas será que realmente não tem como uma empresa competir com outra em distribuição de energia? Na minha opinião, acho que até que tem. Porque se a gente pegar, por exemplo, telefonia, também já foi um monopólio natural. E hoje o que acontece é que você tem competição de diferentes empresas para fornecer o mesmo tipo de serviço nas cidades. Agora, quando você pensa em abastecimento de água, aí o buraco ele é mais fundo, literalmente. Porque, afinal de contas, você não tem canos de água passando por cima da rua. São sempre obras onde você tem que escavar e colocar canos muito grandes, dependendo do que você vai fazer naquela cidade, envolvendo um grande custo para que você consiga ter uma rede de infraestrutura capaz de atender um município. Então, por conta disso, o modelo que existe hoje é o simplesmente de dar uma concessão durante um determinado prazo para que a empresa explore aquela atividade em uma certa região, se tornando uma monopolista. E esse é um ponto interessante, porque de vez em quando a gente vê entrevistas do pessoal falando, ah não, eu gosto da competição porque a competição torna o meu negócio melhor. Quem fala isso é sempre o dono do negócio que venceu a competição, porque aquele que quebrou por conta da competição nem entrevista dá mais. Como diria o Nassim Taleb, o cemitério dos perdedores é silencioso. Então a competição ela é muito boa para o consumidor no final das contas, mas terrível para aquele que está fornecendo o serviço. Ele é obrigado a diminuir margens, porque os outros vão ficando mais eficientes, a margem vai caminhando cada vez mais para baixo, de forma que ganhará aquele que é capaz de entregar o melhor serviço pelo menor custo, dentro dessa relação. Então, investir em uma empresa que ela é protegida de competição, que ela é uma monopolista, costuma ser um bom negócio. Sobretudo quando as barreiras para essa competição entrar são maiores. Você pega, por exemplo, uma B3, única bolsa que temos aqui no Brasil. Você pode ter certeza que se alguém quiser abrir uma outra bolsa que realmente vai competir de uma maneira mais voraz contra a B3, na hora nós veríamos o preço da B3 cair no pregão. Da mesma forma que aconteceu quando a Amazon chegou aqui no Brasil e entrou de vez na competição contra as varejistas, afirmando que não venderia mais só livros, mas de tudo a partir daquele momento. Americanas, Magazine Luiza, Via Varejo, as varejistas todas na época caíram por conta do efeito Amazon. O pessoal diz que quando a Amazon faz isso, ela vai amazonar realmente o mercado, vai levar as margens cada vez mais para baixo. Na concessão de água e recolhimento de esgoto, isso não acontece. Então, esse setor é protegido da competição. E é um setor também perene, porque afinal de contas, como eu disse no começo do vídeo, é muito complicado você visualizar um futuro onde as pessoas não usem abastecimento de água e coleta de esgoto. E quanto mais tempo a gente tem usando esse tipo de serviço, pelo efeito Linde, né, uma ideia também defendida pelo Taleb, mais tempo deveremos usar esse serviço à frente. E um exemplo de como esse setor ele é altamente previsível está, por exemplo, nos contratos de Sanepar, a estatal do estado do Paraná que tem essas atividades que foram informadas aqui no vídeo. Então, se você olha o vencimento desses contratos, nós teremos, como vocês podem ver na tela, que 75% dos contratos de abastecimento de água e coleta de esgoto vão vencer após 2033. Então, temos mais 10 anos de um serviço assegurado, monopolista,
dentro de uma certa região. E novamente eu destaco aquele ponto, né? Um serviço que as pessoas não abrem mão depois que elas começam a consumir. E se a gente olha para esses contratos mais longos, por exemplo, no detalhe, nós enxergamos aqui, por exemplo, a cidade de Curitiba, no caso de Sanepar, responsável por um pouco mais de 22% do total da receita da empresa e que tem um prazo de concessão remanescente de mais 25,5 anos. Se nós pegamos a segunda maior responsável por receita, a cidade de Londrina, mais 23,5 anos. A terceira, Maringá, mais 17,7 anos. Mostrando como é difícil que essas empresas passem por algum tipo de disrupção ou grande surpresa dentro da atividade que elas se prestam a fazer. Evidentemente, nem tudo são flores, porque afinal de contas, como aquela empresa fornece o serviço e é um monopólio naquela região, para evitar que eles simplesmente coloquem aumentos de preços altos demais para o consumidor, que não teria outra escolha a não ser utilizar aquela empresa, existem órgãos governamentais que vão estar olhando a empresa e regulando a sua atividade e também os seus aumentos de preço. E esse acaba sendo um risco para o setor, porque diferente do que acontece com o setor de energia elétrica, onde você tem uma agência nacional responsável por isso, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, para essa parte de água e esgoto, o que acontece é que cada estado vai ter o seu órgão regional, que vai ditar as normas sobre a atividade da empresa. No caso, por exemplo, da Sanepar, o órgão regulador é a AGEPAR. Olhando para a Copasa, em Minas Gerais, é a ARSAI. E na Sabesp é a ARCESP. E qual que é o risco que existe por trás disso? Eu diria que é principalmente o risco de uma política populista sendo feita por um governador. Então vamos imaginar que simplesmente, como o preço de tudo está subindo, e isso impacta, por exemplo, a empresa na parte de custos, nos salários que vai ter que pagar para os seus servidores, no material que terá que comprar para poder expandir a rede de abastecimento de água e esgoto, o que é algo que vai acontecer nos próximos anos, nós veremos por quê, mas principalmente por conta do marco do saneamento, essa empresa vai ter mais despesas. Se ela simplesmente não aumenta as suas contas repondo a pelo menos um índice inflacionário, ela vai começar a ter uma receita estagnada com custos crescentes. Então, no longo prazo, essa empresa perderia a lucratividade e, inclusive, quando acabasse o prazo da concessão, ela poderia acabar sendo suplantada por uma outra empresa, que viria com mais capacidade de investimento. Então, o que acontece é que, vez ou outra, você pode ter um governador que deixa de dar um aumento, até por alguns anos seguidos, como aconteceu até na época da pandemia, mas por um motivo que, convenhamos, acabou sendo muito razoável. Afinal de contas, não se sabia o que iria acontecer mais à frente. Mas o normal é que os reajustes tenham que ser feitos a pelo menos um índice próximo da inflação. Do contrário, essas empresas acabariam não sendo bons investimentos. E sempre há o risco disso vir a acontecer, porque depende muito de quem vai ser o governador responsável por nomear o presidente da empresa e também quem vai estar à frente do órgão regulador. E como que esses órgãos reguladores definem o que seria um reajuste justo? Há diferenças em metodologia, porque afinal de contas cada um vai trabalhar de uma certa forma, mas com algumas semelhanças. Se a gente for pegar as principais maneiras de se ajustar a conta, nós chegamos a 3, até uma tabela do Banco Inter que eu vou colocar na tela, que resume bem como elas funcionam. A primeira é o reajuste tarifário anual, aquele que pelo menos deveria acompanhar a inflação ao longo do tempo, ocorrendo uma vez ao ano, mas também levando em conta um fator deflator, algo que poderia puxar a conta para baixo, tendo em vista os ganhos de escala que a empresa vai ter ao ter uma rede, uma infraestrutura cada vez maior. Isso vai acontecer, obviamente, uma vez ao ano. Mas esse nem é o reajuste mais importante. O mais importante mesmo é a revisão tarifária periódica, RTP, que vai acontecer a cada período de 3, 4 anos, em que o regulador vai verificar diversos pontos, como, por exemplo, o custo incorrido inerente ao fornecimento de água e esgoto, inflação do período, possíveis distorções, crescimento do mercado, expectativas de consumo por usuário, número de unidades consumidoras atendidas, entre outros. Nessa fase, eles também vão rever a base de ativos regulatórios da empresa, que é normalmente conhecida pela sigla RAB, RAB, que seria simplesmente essa base de ativos regulatórios, mas numa sigla em inglês. Essa base de ativos regulatórios é bem importante. Há uma métrica que o pessoal costuma avaliar para ver o quão caro ou barato está o investimento em uma empresa de saneamento com base nos seus ativos regulatórios. Nós veremos mais à frente. Mas o que seria essa base de ativos regulatórios? Seriam todos os ativos oriundos dos investimentos físicos ou intangíveis úteis para a realização e prestação do serviço a que a empresa se propõe. No caso, água e esgoto. Então, canos, tubulações, estações de tratamento, represas, tudo isso que é necessário realmente para que ela exerça atividade, entraria nessa base de ativos regulatórios. E uma última revisão que pode acontecer é uma revisão extraordinária. Caso ocorra algum tipo de mudança nas expectativas, mudança significativa, diga-se de passagem, afetando as empresas. E para quem acompanhou o que eu falei por esse gráfico do Inter que eu coloquei na tela, só um disclaimer aqui, esse fator X é simplesmente aquele deflator que eu falei, que puxaria a conta para baixo através dos ganhos de escala
escala da companhia. E aí, como eu disse, esses órgãos reguladores eles podem ser um risco para essa empresa, dependendo de quem esteja à frente do governo do estado? Sim, mas em 2021 a gente teve algo que trouxe um pouco mais de previsibilidade para esse setor, baseado na parte de investimentos, que foi o marco de saneamento. E por que eu digo isso? Vou colocar aqui na tela novamente algumas estatísticas, vendo o atendimento com rede de água, esgoto e também tem aqui cobertura de coleta de resíduos sólidos, que inclusive é muito melhor do que as outras duas estatísticas que nós vemos aqui. Então, o primeiro ponto a chamar a atenção, no abastecimento de água, população total em 2021, que é o último dado que a gente tem fechado sobre isso, 84,2% do Brasil tinha abastecimento de água, contra 81,1% em 2010, ou seja, em 11 anos, nós melhoramos em termos de pontos percentuais apenas 3%. Tudo bem que se pegar em população absoluta, foi uma melhora maior, são 30 milhões de pessoas a mais com serviço de abastecimento de água. Mas isso significa que 16% do Brasil não tem abastecimento de água ainda. Ou seja, de cada 10 brasileiros, quase 2 não contam com água encanada em casa. E piora muito quando a gente vai para a parte de coleta de esgoto. Se nós olhamos hoje a população total, apenas 55,8% dos brasileiros tem coleta de esgoto. Ou seja, de cada 2 brasileiros, praticamente 1 não tem esse serviço. E o que o marco do saneamento fez? Ele simplesmente ampliou a competição no setor, dando mais espaço para a entrada da iniciativa privada. De modo que, se essas empresas de economia mista, públicas, mas também com participação do setor privado, listadas em bolsa, elas não vierem a conseguir investir, com o tempo, principalmente o fim daqueles prazos de concessão, elas serão suplantadas por empresas privadas que vão querer investir para poder ganhar dinheiro oferecendo aquele serviço. De modo que, se ficarem tempo demais sem reajustar a conta, simplesmente perdem capacidade de investimento. E tudo bem que no começo do governo Lula teve um ruído se esse tipo de serviço voltaria a ficar na mão do Estado, se cancelaria o marco do saneamento. Você teve muita gente da esquerda votando contra esse marco, só que eu acho que isso não vai acontecer. Inclusive, eu enxergo como algo muito positivo, tendo em vista que se a gente olhar as metas do marco, eles colocaram como meta de cobertura ter 99% da população brasileira recebendo água e 90% com serviço de coleta de esgoto até 2033. De modo que nos próximos 10 anos a gente pode esperar investimento por parte dessas empresas. Inclusive, isso costuma afugentar alguns investidores de dividendos pensando que, poxa, se vai ter que reinvestir tanto assim, como é que ela vai ter capacidade de pagar bons dividendos? Só que veja que é principalmente um investimento para você pegar público consumidor que não recebe esse serviço ainda. Então é investimento que ele vai trazer no final mais receita para a empresa e que acaba obrigando os órgãos reguladores de tempos em tempos a dar os reajustes necessários para que a empresa consiga se manter competitiva. E, logicamente, esse também não é o único risco desse setor. A gente pode resumir outros 3 riscos, que seriam o risco operacional, o risco da operação da empresa de abastecimento de água ou coleta de esgoto ter algum tipo de problema. Eu, como um carioca, já passei por isso. Lá no Rio de Janeiro, a empresa que abastecia a cidade, no momento que eu morava lá, era a SEDAI, era responsável por abastecimento de água e coleta de esgoto. E aí tiveram a ideia de ter uma sinergia entre as duas atividades, fornecendo tudo no mesmo cano, o que não foi muito bom para o público consumidor. Quando eu faço exame de sangue, aparece lá que eu já tive hepatite A. Por quê? SEDAI, muito obrigado aí, porque agora eu sou resistente a essa doença graças à água de vocês. Mas foi um risco operacional, que inclusive fez com que o consumidor não ficasse utilizando a água da SEDAI, comprasse água mineral, diminuiu receitas da empresa, provavelmente gerou uma série de processos contra ela também, e isso pode acontecer em outras empresas da área. O segundo risco é o risco financeiro, que viria também daquele risco regulatório. A empresa não consegue obter receitas suficientes para cobrir os seus custos, ou tem uma pressão de custos cada vez maior, não reajusta as contas das pessoas, enquanto suas contas internas ficam cada vez mais caras. E dentro do risco financeiro tem também a questão de que, para até 2033 você conseguir bater aquelas metas colocadas pelo marco do saneamento, essas empresas podem ser obrigadas a aumentar o seu endividamento. E se nós tivermos juros altos até lá, não acho que é o cenário base do Brasil, até porque com esses juros altos durante tanto tempo a dívida pública simplesmente explodiu, mas sempre que você tem juros mais altos para uma empresa que vai ser obrigada a se endividar, isso acaba sendo um risco. Se é que elas realmente serão obrigadas a se endividar. Vamos ver o que vai acontecer no futuro. E um último ponto seria um risco ambiental, de, por exemplo, ter algum acidente com a parte de coleta de esgoto, sujando algum rio importante da região, ou até a parte realmente das chuvas. Talvez fosse até interessante colocar como um risco à parte, um risco hídrico, que inclusive já afetou, por exemplo, Sanepar, durante um período de secas que nós tivemos, com reservatórios da empresa ficando muito abaixo do seu nível adequado. Isso aconteceu entre 2020 e 2021 e acabou gerando necessidade da empresa fazer certos rodízios, colocando um controle de rotatividade de consumo que prejudicou a rentabilidade na empresa. Isso depende, logicamente, de chuva, então não está sob o controle da empresa
empresa em si, é algo simplesmente exógeno. Contudo, esses riscos que eu estou falando aqui, eu não descobri isso aqui agora e o mercado não está atento para essas questões. Boa parte disso já está embutido no preço dessas empresas, o que inclusive torna 2 das 3 que nós falamos aqui ótimas oportunidades na minha visão. Se a gente for olhar o preço das 3 em um comparativo que mostra de maneira resumida as principais métricas, o que nós vemos é o seguinte: o preço-lucro de Sanepar, eu coloquei a 11 aqui, que é a sua unit, que até paga menos dividendos do que Sapri 4, por exemplo, mas ela tem quase o dobro de liquidez, então apesar de um pouco menos de dividendo, ela é mais líquida, está mais barata em outras métricas, eu acabei pegando ela. Mas em termos de preço-lucro, está abaixo de 4,5. Se você pega a Copasa, ela está um pouco mais cara, mas é um caro bem entre aspas, 8,83, sendo que ela tem um pipeline de notícias muito bom à frente, o que deve aumentar a lucratividade da empresa. E Sabesp já tem um PL acima dos 2 dígitos, porque já tem muita notícia falando sobre uma possível privatização de Sabesp. Tanto que olhando pela outra métrica, né, o preço sobre o valor patrimonial, Sabesp é a única que negocia com prêmio sobre o seu patrimônio. As outras duas negociam com um forte desconto, 21% para Copasa e 42% de desconto frente ao seu valor patrimonial para Sapri 11. Quando eu olhei isso aqui, eu lembrei na hora do que o Benjamin Graham falava lá no seu livro Investidor Inteligente. E tudo bem que ele falava isso há muito tempo e o mercado ele pode ter mudado desde então, mas ele costumava comentar que se você consegue comprar uma empresa lucrativa, e Sanepar é bem lucrativa, por menos de 0,7 preço ao valor patrimonial, muito dificilmente você estará fazendo um mau negócio no longo prazo. Então, com Sanepar, nós temos essa situação. Se eu for continuar descendo aqui para olhar dividendos, margem, nós vemos inclusive que todas têm uma margem muito boa, uma margem EBITDA aqui na casa dos 30%, Sanepar quase 40%. Eu conheço negócios digitais que têm uma margem EBITDA pior do que Sanepar, sendo que os caras estão vendendo simplesmente uma escala gigantesca. Nós vemos que são negócios bem interessantes. Só que dos 3 eu vou tirar a Sabesp aqui, porque eu acho que o preço já andou bastante devido a uma expectativa, que eu não sei se vai se concretizar, de privatização. As outras duas não têm esse burburinho de privatização. E Sanepar eu não acho que vai acontecer de fato. Copasa, bom, vamos lembrar que o governador de Minas Gerais é o Romeu Zema, então me surpreenderia menos se viesse a acontecer, mas não tem nenhum tipo de notícia hoje que indique que isso irá acontecer, então simplesmente seria um bônus. E falando sobre uma última métrica que não aparece nesses sites de comparação de indicadores, mas que é importante para esse setor, a gente falou daquela base de ativos regulatórios. Geralmente o pessoal que olha para o setor de saneamento costuma dividir o enterprise value da empresa por essa base de ativos. Lembrando que o enterprise value da empresa é o seu valor de mercado mais as dívidas menos o caixa, dividido por essa base de ativos regulatórios. E quanto menor o número dessa divisão, mais atraente estaria a empresa. Então seria uma outra métrica para mostrar que a empresa está barata. Se a gente olha essa informação, e eu tirei isso aqui lá do Banco Inter, nós vemos que a Sabesp é a única que está sendo negociada acima da sua média histórica. Enquanto se você olha Sanepar e também Copasa, como vocês podem ver aqui na tela, ambos estão negociando abaixo da média. Então seria mais uma métrica de valuation que seria interessante para ser observada. Por conta disso, eu vou tirar a Sabesp, que está mais cara que as outras empresas, embora tenha essa chance de privatização à frente de uma maneira mais nítida do que as outras duas, e vou olhar aqui Sanepar e Copasa. Olhando Sanepar, nós temos um ótimo pagamento de dividendos, 8,85. A empresa está muito barata se a gente for olhar seu preço-lucro e seu preço sobre valor patrimonial. O risco que nós temos aqui é se a gente for olhar os últimos reajustes feitos pela Agepar. Como vocês podem ver na tela, nos últimos anos o que a gente teve foram reajustes abaixo da inflação, o que prejudica a rentabilidade da empresa, uma vez que ela tem custos crescentes. E por conta disso, se a gente for olhar a comparação da margem EBITDA da empresa, depois que você teve essa falta de reajustes maiores enquanto os custos subiam, e aqui, preste atenção principalmente na comparação ano contra ano, o que a gente vê é que em 2021 a margem EBITDA era de 43,7% e agora em 2022 está em 39,2%. Então uma queda de 4,5 pontos percentuais, o que é muita coisa. Várias empresas de varejo nunca chegaram a ter 4% de margem, de modo que isso acaba pressionando a rentabilidade da empresa. Mas na minha opinião isso está mais do que embutido nos preços, e mesmo com essa queda, além das 3 empresas que nós vimos, aquela que apresenta a melhor margem EBITDA e também a melhor margem líquida. Sendo que agora a gente já passou por pandemia e já passou por eleição. Então, muito provavelmente, o próximo reajuste a ser dado vai compensar a inflação do período e um pouco da falta de reajustes dos períodos passados. E se a gente olha para receitas e lucros da empresa, a fotografia aqui é bem bonita. Então veja que a receita ela é crescente e o lucro também, com alguns intervalos apenas, sempre crescente. E aí, olhando de forma geral os indicadores de Sanepar, se a gente pega aqui, ela é uma empresa que parece encaixar bem uma carteira de dividendos. Tá barata, ela paga
paga um bom dividendo, tem um bom payout, tem margens saudáveis, é um monopólio, tem barreiras contra a competição, é um serviço inelástico. Já se a gente olha Copasa, apesar do setor em si ser o mesmo e também das barreiras, ela já não seria um nome óbvio uma carteira de dividendos, porque apesar de estar barata, principalmente quando a gente olha aqui o seu preço sobre valor patrimonial, se a gente olha o dividendo que ela paga hoje, na casa de 2,59% e esse payout de 25,34%, vários investidores de dividendos, eles torceriam o nariz para isso. Contudo, quando você bate o olho nessas informações, você está vendo o passado da empresa, sobretudo os últimos 12 meses, sendo que o que realmente interessa é o futuro. E Copasa já teve um reajuste agora, maior do que o dos outros anos, como vocês podem ver aqui na tela, de 15,7%, já a contar do dia 1º de janeiro de 2023. E além disso, a empresa também já comunicou ao mercado em fato relevante, no dia 24 de fevereiro, que vai passar a distribuir 50% do seu lucro líquido para o exercício de 2023. Então aquele payout que a gente viu de 25, alguma coisa, ele vai praticamente dobrar. E com base nesse reajuste que você vai ter na receita da empresa e também na maior distribuição do lucro líquido, a gente pode fazer uma conta cuja única certeza que eu tenho é que o resultado dela não será o que a gente vai ver na prática, porque entre infinitas possibilidades é muito difícil acertar realmente o bumbum da mosca, mas é um raciocínio útil para mostrar que Copasa tem potencial para se transformar numa bela empresa pagadora de dividendos. E se isso não vier a acontecer, simplesmente eu vendo a empresa depois. E que conta é essa que eu tô falando? Bom, vamos aqui para a parte contábil da empresa. Primeiro eu chamo a atenção aqui para uma figura parecida com a de Sanepar também. Se a gente olha para o crescimento de receita ao longo do tempo, no geral a direção é para cima e com o lucro, tirando esse período aqui até 2015, mas principalmente para frente, quase sempre crescente. Exceto aqui no período da pandemia, no final a gente viu que teve até um reajuste para baixo, mas isso deve se normalizar nesse período. E aqui, durante esse período, nós tivemos a gestão do Pimentel lá em Minas Gerais, que represou esse ajuste de preços na conta do consumidor. Mas eu tô olhando aqui principalmente esse número dos últimos 12 meses. Não é o número fechado de 2022, não saiu o resultado do último trimestre de Copasa, mas pegando esse número, nós temos 6,15 bilhões de receita. E a partir de janeiro desse ano, o que nós teremos é um reajuste das contas em 15,7%. Então, multiplicando 6,15 bilhões, que foi a receita dos últimos 12 meses, vezes 1,157, nós chegaremos a 7, arredondando 12 bilhões de receita. Então seria quase 1 bilhão de receita a mais para a empresa. Quanto dessa receita deve vir a lucro? Provavelmente mais do que a gente viu até agora. A margem líquida da empresa, mantidos os custos constantes e receita aumentando, tenderia a aumentar. Para quanto? Não sei. Então o que eu vou fazer é voltar nos indicadores da empresa e olhar a margem líquida atual. Hoje na casa de 10,4%. E o interessante é que se eu abro esse número da margem líquida aqui para ver a margem em diferentes períodos, 10,4% é realmente a média da empresa pegando desde 2013 até agora. Ou seja, esse número mostra que de cada R$100 que a empresa tem de receita, 10,4 vão virar lucro líquido. Esse número é perfeito para usar esses 10,4 para essa nova receita que eu tenho? Não, porque simplesmente o lucro líquido entra amortização, depreciação, resultado financeiro da empresa, eles podem ter caixa que está rendendo mais agora por conta dos juros e mais à frente pode render menos porque o caixa está menor, estão investindo. Então é só uma aproximação grosseira, mas serve para mostrar o potencial da empresa. Então colocando esse número de margem líquida, que tenderia a crescer com esse crescimento de receita, mas considerando em 10,4, nós teríamos um lucro de 740 milhões. Considerando que a empresa vai ter que distribuir, segundo seu fato relevante, 50% do lucro líquido como proventos, o que nós temos é que dos 740 milhões, simplesmente 370 milhões deveriam ser distribuídos pela empresa. E se a gente pega esses 370 milhões, metade do lucro líquido que deveria ser distribuído e divide pelo valor de mercado da empresa, que hoje está em 5,65 bilhões, nós chegamos até o número de 6,54%. Bem diferente desse dividendo que a gente está vendo agora, de 2,59%. E logicamente, para o mercado atual não é um senhor dividendo, né? Que nossa, que dividendozão, tem empresa pagando 10%, mas é um dividendo de 6,54% numa empresa com muita barreira quanto à competição, que entregou um reajuste agora acima da inflação, de 15,9%, dentro de um setor com uma demanda pela pessoa física inelástica e em um estado onde pelos próximos 4 anos eu não creio que o governador vai interferir a ponto de reduzir artificialmente o valor da tarifa para simplesmente ganhar mais voto. Até porque o próximo passo do Zema deve ser disputar a presidência e não o governo de Minas Gerais. E por isso que mesmo com esse dividendo que no momento é um dividendo magro, eu vou colocar a Copasa na minha carteira. E agora, depois dessas informações todas, a única coisa que falta é abrir o home broker para colocar as duas empresas
empresas na minha carteira. E é isso que eu vou fazer agora. Já estou com o home broker da corretora Rico aqui aberta, já abri o livro de ofertas de SAPRE 11, de CSMG 3 e vou comprar mais ou menos a mesma posição que eu comprei lá para o banco ABC, então em torno de R$30 mil em ações. Vendo aqui primeiro o Sanepar, o preço está em R$16,86, então para isso eu tenho que comprar 1.800 ações. Eu vou colocar R$16,87 para executar logo. Preencho aqui, pronto, ordem enviada. Em boa parte eu creio que já foi executada e agora fazer a mesma coisa com o CSMG 3. Então está sendo negociado em R$14,82, R$14,83. Vou deixar em R$14,83 o preço, quanto a quantidade. Vou colocar 2.000 ações. Preencho a assinatura eletrônica, pronto, ordem sendo executada. Vou aqui acompanhar lista de ordens, ambas já totalmente executadas. Então agora as posições de Sanepar 11 e CSMG 3, Copasa 3 estão dentro da carteira do Viver de Ações. E com isso eu concluo o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê seu like, um comentário falando sobre o que acha do setor, se tem sentido aquilo que eu falei, se não, se você discorda e o porquê também, assim como vocês aprendem comigo, eu sempre aprendo quando eu paro para ler os comentários aqui do canal. E além disso, lembro novamente para vocês entrarem no link da Tuto e preencher o questionário para acumularem pontos que poderão ser trocados por desconto na inscrição do Viver de Renda Cripto, que vai abrir em abril, ou para as próximas turmas do Viver de Renda. A próxima turma 21 está prevista para maio. E é isso, gente. Um grande abraço e até a próxima.